E aí galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Casa e hoje eu tenho a honra de conversar com a Coronel Eliane Nicolux Caquete, ela que comandou o policiamento aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba. Coronel, muito obrigado por nos atender aqui do Papo de Casa. Que satisfação bater esse papo com a senhora. Obrigada, Caio. É um prazer poder estar junto, contar um pouquinho, sobre o que é a Polícia Militar, contar um pouco sobre essa experiência aí de quase 30 anos, direto trabalhando nessa profissão que eu amo tanto. A Coronel Eliane Nicolux, ela comandou o CPI-1, que é o comando do policiamento aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba, por aproximadamente 4 anos, Coronel. Então, eu estou trabalhando aqui na região desde capitão, ou seja, há 15 anos que eu conheço o trabalho, aqui na região, inclusive, na época, acumulando funções de coordenadoria regional de defesa civil, e há 4 anos e meio no comando do policiamento do interior 1. Antes da gente falar sobre essa experiência de comandar um monte de homens, ser a comandante do policiamento aqui da região, vamos voltar lá no passado e falar um pouquinho sobre a entrada da senhora na Polícia Militar. Como é que foi, Coronel? A senhora seguiu os passos de seu pai? Bom, quando menina, meu pai era policial militar e a gente morava em Campos do Jordão, e pela primeira vez eu tive contato com aquela questão de visão de um herói, Por quê? Porque houve um desastre muito grande, houve deslizamento com pessoas feridas e tudo, e na época não tinha o bombeiro lá, e quem atendeu, quem socorreu, tudo foi a Polícia Militar. E eu lembro do meu pai coberto de terra, com aqueles olhos brilhando, dizendo que tinha conseguido salvar pessoas, e aquilo me impactou tremendamente. E com o passar do tempo, aquilo me despertou um olhar sobre o que ele fazia, quem era meu pai. E aí eu fui acompanhando e percebendo um trabalho super bonito de ajudar pessoas, de liderar homens e mulheres incríveis. E aquilo me colocou, assim, internamente, aquela vontade de ser igual ao meu pai, de seguir essa carreira, queria ser uma heroína também, Também queria fazer parte. Na época, eu fiz o colégio da polícia. Na época, não existia a possibilidade de mulheres ingressarem na academia. E quando eu estava indo para o 2º ano de engenharia, abriu o concurso. E aí eu prestei o concurso escondida do meu pai, inclusive. E isso foi um susto para ele. E aí eu acabei ingressando na primeira turma de mulheres do Barro Branco. Nós éramos 15, abriram 15 vagas para uma turma de 280, eram 180 rapazes, mas uma academia que tinha 800 rapazes na época. Então, você imagina a chegada de 15 alienígenas, mulheres diferentes, no meio que há mais de 100 anos era exclusivamente de homens, Então, foi uma quebra de paradigma, foi uma vivência muito interessante. Como é que a senhora foi recepcionada na época pelos homens? Então, é uma pergunta que gera curiosidade. A carreira militar, ela é muito pautada na hierarquia e na disciplina, na questão da meritocracia, na questão de normas muito bem claras, muito bem definidas. E esse código de conduta nosso, ele obriga e ele exige um respeito entre as pessoas, independente de posto, patente. Então, quando nós entramos, nós fomos bem recebidas e recebidas como todo e qualquer aluno, recruta, Então, nós passamos aí por vários treinamentos, passamos por um período de adaptação, E na época, por ser a primeira turma, ninguém sabia direito o que fazer com a gente. Que ano foi isso, Coronel? 1989, Foi logo depois da ditadura. Sim, 1989. E a gente entrou num momento em que, imagina, um momento de grande transição, Sim. E aí havia uma parcela de pessoas que acreditavam que aquilo não iria dar certo e uma parcela que dizia, vai dar certo e vai ser bom para a instituição. E no final das contas deu muito certo. Nós fomos submetidas às mesmas regras dos rapazes, passamos pelas mesmas coisas, fomos inseridas 2 em cada pelotão de 30, E fizemos exatamente as mesmas coisas. E provamos de que a mulher ela é tão capaz quanto, que a mulher pode sim estar seguindo a mesma carreira. O que importa é dedicação, é o estudo, é a garra, é a coragem, é a competência, a vontade. E não é à toa que a senhora veio para São José dos Campos, como a senhora falou, a senhora trabalhou por um bom tempo antes de virar a comandante de toda a região.
Como é que foi a sua vinda para São José e comandar o policiamento de 39 cidades? Então, foi um momento muito, assim, de coroar uma carreira, porque eu já tinha passado pelo policiamento lá no fundão da Zona Leste de São Paulo, aquela região de Cidade Tiradentes, Itaquera, Guaianazes, São Miguel, São Mateus, uma região assim bastante desafiadora para ações de polícia e que tem uma população extraordinária, pessoas muito maravilhosas que a gente conheceu, mas que também tem um desafio muito grande na área de segurança pública. Nesse momento eu aprendi a conhecer a capacidade, a questão do trabalho em equipe, o trabalho de homens e mulheres policiais que seriam os meus companheiros para o resto da vida, né? E aprender a respeitar o conhecimento, a competência desse trabalho em equipe. Então foi um grande aprendizado. Houve um período antes de vir para cá que eu trabalhei também na Casa Militar, na parte de defesa civil. E naí eu tirei o aprendizado de trabalho em rede, de que nós não somos, ninguém é tão bom quanto todos nós juntos, né? De que trabalhar em rede traz muito mais resultados. E todo esse conhecimento que eu adquiri fora, eu procurei agregar nessa liderança aqui na região metropolitana do Vale. Então eu acho assim, eu iniciei aqui na região comandando um batalhão desafiador, que foi o 5º Batalhão de Caçadores, né? O 5º BPMI, em Taubaté, um batalhão que na época estava com Taubaté entre as cidades mais violentas, né, do interior paulista, e por meio dessa visão de parcerias, trabalho em rede, motivação, foco bem definido, a gente conseguiu tirar Taubaté do patamar e foi uma das cidades que mais teve melhores redução de indicadores. E não é mérito meu, mas é mérito de uma grande e multidisciplinar equipe que entra prefeitura, integrantes das demais forças policiais, instituições e a sociedade, lideranças da sociedade que acreditaram nesse trabalho. No comando do CPI, a gente procurou trazer a mesma experiência. Então, trazer realmente um trabalho de integração com as forças policiais, forças armadas, fortalecer a questão da troca de informações, o trabalho de inteligência, fortalecer bastante a motivação do policial militar, ele acreditar que ele é capaz de fazer a diferença, por mais difícil, por mais que não apareça o trabalho dele é extremamente importante, desde que ele trabalhe direito, faça bem. Trabalhar muito a questão do treinamento, da capacitação, porque nós somos o que nós treinamos, né? Então, tornar os policiais cada vez melhores e mais preparados para se deparar com as mais diversas situações. Trabalhamos forte no sentido de dar melhor estrutura, né? Na questão das unidades, um ambiente mais salubre, né? Mas eu acho que o grande pulo do gato foi esse trabalho em rede. Foi essa coisa de trazer a sociedade junto, implantação da vizinhança solidária, porque isso nos aproximou tremendamente das lideranças comunitárias, das ruas, das pessoas, né? Fortalecer os CONSEGs e os nossos projetos sociais, né? Esse apoio que a gente dá aos projetos sociais, que são formas de prevenção primária do crime e da violência. Então, assim, é desafiador, porque a gente está numa região que está entre as 2 maiores metrópoles do país, é uma região que é cortada pela rodovia Presidente Dutra, que transporta 50% do PIB nacional, uma região que tem 39 cidades que são diferentes, né? Tem características diferentes, demandas diferentes. Estamos também em região de divisa com 2 importantes estados, o Rio de Janeiro, que está passando inclusive por uma intervenção forte, né? E Minas Gerais. Então, e tem o litoral norte ainda, que é o litoral mais bonito do Brasil, sim, na minha opinião, mas que também tem seus desafios, até porque também está na divisa com o Rio de Janeiro. Então, isso gera uma necessidade de um trabalho muito dinâmico, muito, não só territorial, mas uma visão sistêmica e uma visão de colocar o policiamento onde é preciso, procurar antecipar a atuação do crime, procurar atuar conforme demandas e manchas criminais. Daí que, inclusive, a gente procurou modernizar e trabalhar menos com bases fixas e mais com mobilidade e inteligência policial. Coronel, assim, hoje a gente conversa com a Coronel Eliane Nicolux Caquete, ela que comandou por 4 anos e meio o policiamento aqui da região metropolitana do Vale. Coronel, a senhora assumiu em 2014, foi isso? Isso. E a senhora, nesse período que a senhora comandou o policiamento aqui da região, a senhora pegou o país numa situação difícil. Crise econômica. E até hoje a gente vive resquícios desta crise. Como é que foi o planejamento? Porque a senhora, claro que teve alguns gastos, alguns cortes de gastos dentro, né, das possibilidades.
Mas como é que a senhora comandou isso como é que a senhora conseguiu lidar com esse momento de crise? A crise, ela teve um fator muito pesado sobre a questão tanto da incidência criminal, não que a pessoa pobre seja criminosa, não é isso em absoluto que a gente fala, mas as condições de desagregação familiar, a questão de falta de emprego, falta de trabalho, a oferta que o tráfico faz, então fortalece o crime. Então, a crise econômica, ela acaba sendo um fator de fortalecimento do crime e da violência, né? E isso gerou mais demanda pra gente como polícia. Ao mesmo tempo, houve sim contingenciamento, né, em áreas estratégicas, inclusive da segurança pública. Nesse período de crise, 2015 para cá, então houve um aumento no número de homicídios, de roubos? Não, na verdade a gente conseguiu estabilizar, o aumento houve até 2016, foi o período de pico. Sim. 2017 nós conseguimos ir baixando. Foi o auge da crise. Nós conseguimos ir baixando e hoje a gente consegue estar com praticamente todos os indicadores em queda ou estáveis, inclusive o de homicídios. Então foi uma vitória, porque, veja, a gente estava num cenário extremamente desfavorável, né, e com forte contingenciamento orçamentário. O que esse contingenciamento orçamentário impactou pra gente? Houve um contingenciamento dos concursos públicos, então hoje a gente acaba enfrentando uma redução gradativa do efetivo, né? Então nós enfrentamos, né, naquela época um claro de efetivo e um claro na dotação de viaturas. Então nós tivemos obrigatoriamente que nos replanejar, avaliar forças, fraquezas, ameaças, oportunidades e reprogramar todo o nosso policiamento, nosso planejamento estratégico, fazendo mais com menos. Então, isso foi o grande desafio, fazer mais com menos, alcançando bons resultados que foram alcançados, a gente conseguiu, mas isso gerou muito trabalho, muita demanda, muito sacrifício, inclusive de gestão. Nós tivemos que fazer um processo de enxugamento de atividades administrativas, melhoria de processos, para quê? Para reverter mais recursos para atividade fim, para atividade operacional. E isso acabou também se mostrando uma prática bastante assertiva. Teve alguma coisa que nesses 4 anos e meio que a senhora falou, puxa, eu deveria ter feito isso? Alguma coisa que a senhora se arrepende de não ter feito? Eu queria ter tido tempo de estar mais vezes em todas as cidades. Eu tive a oportunidade de estar mais de uma vez em todas, na verdade eu posso afirmar que eu estive em todas as 39 cidades da região, no mínimo 3 vezes, 4 vezes. Mas eu gostaria, isso eu me arrependo, eu queria ter tido mais tempo, queria que o dia tivesse 26 horas, para que a gente pudesse estar mais presente, pudesse ter mais contato com cada cidade, para ter essa sensibilidade maior, de identificar demandas, de poder estar gerando um serviço até mais personalizado, né, mais dedicado. Eu senti pessoalmente falta. Não que isso tenha prejudicado o trabalho, porque nós temos excelentes comandantes locais, né? Nós temos sargentos que comandam tremendamente bem as cidades, né? Temos capitães extremamente competentes, por isso que a nossa atuação é sempre sistêmica, né? Trabalha em rede. Mas assim, pessoalmente eu senti falta porque eu gosto de mandar fazer e ver se a coisa está acontecendo. Então eu senti falta de poder estar mais presente na ponta da linha. Hoje a gente conversa com a Coronel Nicole, que daqui a pouco a gente vai falar sobre um novo desafio no qual ela vai seguir. Coronel, mas antes da gente falar desse seu novo desafio, a gente vê hoje, claro que a segurança é a preocupação de todos os brasileiros, não só em São Paulo, mas no Rio de Janeiro. E a gente vê um aumento significativo no roubo a bancos em cidades pequenas, onde o policiamento é menor. Como é que a polícia vem trabalhando para tentar combater isso? Então, aí que a gente fala que tem que agregar muito valor a questão da tecnologia. Então, hoje a gente tem procurado e tem, nos últimos anos, trabalhado muito a questão dos sistemas de monitoramento que trazem um resultado muito interessante, tanto na prevenção do crime, quanto na detecção dos autores ou dos criminosos que cometeram crimes. Então, é bom tanto para a polícia preventiva, quanto para a polícia investigativa. Então, assim, a tecnologia, ela é muito importante, ela vai agregar muito valor, e a gente trabalhar com a inteligência. Então,
Hoje, quando a gente faz esse trabalho de aproximação comunitária por meio do fortalecimento do CONSEG, das audiências públicas, a população confia mais na sua polícia, ela passa mais informações, e aquela suspeita, às vezes, de pessoas que locaram uma casa, movimentação de carros estranhos numa cidade pequena, aquela informação vinda do munícipe pode fazer toda a diferença para que a gente consiga prevenir um crime desse. É claro que eles estão muito bem armados, muito bem estruturados, eles fazem também um trabalho de inteligência prévia, vão fazer um reconhecimento, o que dificulta muito o trabalho de polícia, e é claro que a gente não privilegia o confronto. Então o confronto é sempre a última alternativa. Quem escolhe o confronto é o criminoso. A polícia, ela trabalha no sentido de defender vidas, preservar vidas. E a prevenção. E a prevenção, esse é o nosso mote. Coronel, agora falando um pouco a nível Brasil, é claro que a segurança é um tema pela população, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde a incidência é maior. Agora, antes da gente entrar nesse seu novo desafio, eu falo uma opinião minha, que hoje o Rio de Janeiro passa numa intervenção militar, estão gastando milhões, tubos de dinheiro com a intervenção militar, que no meu ver é uma coisa que não adianta você gastar tanto dinheiro, que no meu ver eu não vejo o que está acontecendo, está tendo resultados positivos. Pode ter resultados ali em alguns pontos específicos, mas no geral, no meu ver, não está sendo significativo essa intervenção. Por quê? Porque eu acho que por detrás, antes da intervenção, não adianta você colocar homens, soldados, gente armada em comunidade, se não tiver um trabalho social por trás disso. Como é que a senhora vê essa questão da intervenção no Rio? Bom, Caio, você tocou num ponto super importante. O que está acontecendo no Rio hoje é reflexo do que pode virar o nosso país como um todo, se nada for feito. Isso aqui, quando a gente fala, né, em segurança, a gente fala que atrás tem um painel que mostra níveis de controle social na prevenção do crime e da violência. Quando a gente fala em insegurança pública, na verdade, a insegurança é um sintoma de uma sociedade mais ou menos doente. Então, na verdade, é um sintoma, não é a causa. A causa, ela está em fatores de prevenção primária, que nós chamamos, que é a desestruturação da família, a falta de fé, a falta de valores, né, de convivência social, que é respeito, né, honestidade, coragem, a falta de bom planejamento e ordenamento urbano, controle de ocupação do solo, oferta de esporte, lazer, boa educação, né, educação forte. Já sabe que países que mais investiram em educação, em médio prazo, colheram uma população muito mais esclarecida e muito mais capaz de tornar um país forte. Então, educação é um dos pontos, e leis que sejam mais fortes. Porque quando tudo isso falha, sobra para as polícias, né? E aí o pessoal tem aquele pensamento de que segurança tem que ser resolvida pela polícia, mas a gente está tratando, na verdade, é aquele ardor do... Seres humanos. Exato, né? Então, tudo isso antes... Então, a polícia tem que ser bem treinada, bem equipada, valorizada, bem remunerada. Tudo bem, é uma parte. Só que nós temos que trabalhar juntos também essa outra parte, que são ações sociais, que é a parte de estruturação, de boa gestão. Então, acho que a gente resume isso como uma boa gestão da cultura, da educação, da saúde, do trabalho, responsabilidade, honestidade, trabalho integridade. Com as famílias também, né, Não, Coronel? mas é principalmente o bom uso do dinheiro público. Exatamente. Né? E assim, depois da polícia, nós temos ainda o Ministério Público, o Poder Judiciário, que são a eles que cabem a punição, né? Responsabilizar o infrator da lei, e aí tem o sistema prisional para poder reeducar o infrator e devolvê-lo para a sociedade. Hoje, o que a gente vive é um processo de insegurança jurídica, né? O policial, ele fica inseguro muitas vezes daquilo que faz. A gente percebe que muitas vezes as leis, elas têm aplicação diferente para pessoas de dinheiro, ou classe diferente. Então, isso gera muita insegurança jurídica. Então, acho que há necessidade, sim, da gente repensar seriamente a questão da legislação, da aplicação da lei equânime para todos, né? A lei tem que ser igual para todos, né? E todo esse cenário de construção que forma um tecido social saudável, um tecido social justo e equilibrado para todos. E agora que eu toco nesse novo desafio, porque a Coronel Nicolucci, ela deixou o comando do Vale do Paraíba, do policiamento do Vale do Paraíba, e vai se candidatar a deputada estadual.
aqui em São Paulo. Como é que é esse novo desafio, Coronel? Caio, eu estou extremamente, assim, com medo, né? Porque é um desafio novo, é uma coisa, assim, que preocupa e, na verdade, eu estou, assim, aceitando pedidos de pessoas a quem eu prezo muito, pessoas que eu tenho muita consideração, eu estou me colocando à disposição para sair pré-candidata. Então, é um novo desafio, é uma coisa que não estava na minha programação. Eu confesso que eu tinha planos completamente diferentes para a minha vida. Agora que no final do ano eu estaria completando meus 30 anos de serviço na Polícia Militar, mas diante do momento de crise, diante do momento que a gente percebe que o país precisa de mudanças e pessoas de boa vontade, a gente se coloca à disposição para ajudar, né, naquilo que for possível. Então, quanto mais difícil, mais gostoso, né, Caio? Sempre foi assim minha vida toda. Sempre foi assim. A senhora que está acostumada a lidar com desafios. Coronel, mas como é que a senhora chegou a essa decisão de se candidatar? Porque a senhora vai virar uma política. Isso. Todos somos políticos, Caio. Se você for ver, sim, você faz política na sua casa, com a sua família, né? Política é consenso, política é representatividade, política é defesa. Eu faço política aqui para defender meus policiais, para brigar por recursos, né? A gente tem que transitar. É uma área diferente, é uma área que preocupa, mas o que me motivou? Primeiro, para mostrar que é possível fazer diferente. Segundo, para poder brigar pela nossa região, porque eu conheço a nossa região, eu sei o potencial que tem, o quanto de coisa que a gente pode trazer de bom para a nossa região. Então, assim, a vontade de ajudar, seja onde for, poderia não ser por esse caminho, poderia ser por outro caminho, né? Mas, assim, eu acho que o momento é interessante e eu estou acolhendo um convite, acolhendo pedidos de pessoas a quem eu prezo de verdade. E o que os familiares da senhora acreditaram, estão a favor da senhora sair candidata? O que os familiares da senhora pensam sobre isso? Então, eles apoiam e eles falam assim, puxa, a gente já achava que tinha tudo a ver. É que eu, particularmente, jamais tinha pensado nessa hipótese. Eu confesso que eu sou formada em educação física, eu tinha ideias para essa área de esporte, né? Dar aula, trabalhar com alguma coisa assim, fazer academia de ginástica, né? Fazer arquitetura, que é uma paixão minha, porque eu gosto dessa parte de casas sustentáveis, né? De sustentabilidade. Então eu estava com outros planos, né? E de repente vinha esse desafio. Então é um pouco, dá uma angústia, dá um pouco de medo, mas medo no bom sentido. É o medo do desconhecido, é o medo do algo novo e assim, aquele medo de querer fazer um bom trabalho, né? E a senhora vai tirar isso de letra, Coronel. Coronel, mas a senhora sendo eleita deputada estadual, estando na Assembleia Legislativa, qual vai ser a primeira medida que a senhora vai tomar? Então, Caio, neste momento, eu estou naquele momento de transição, no momento em que a gente está assumindo um novo compromisso, muito novo por sinal, mas eu tenho muito delineado, assim, o que é necessário para a gente poder contribuir para que possamos caminhar para algo de bom. Então, um primeiro ponto, independente de ser pré-candidato ou não, um primeiro ponto que eu vejo uma necessidade imensa que seja contemplado, mexido, é fortalecimento, valorização da educação. Então, a gente ter um olhar melhor para as nossas escolas, principalmente as escolas públicas, uma valorização da carreira de professor, né? Incentivar que volte a ser uma carreira desejada pelos jovens, né? Fazer com que seja um profissional realmente de ponta, valorizado, né? Prestigiado. A questão da cultura. Nós temos aqui na nossa região um potencial turístico enorme, né? Uma gastronomia maravilhosa. Cultura, ela traz inteligência na ocupação do tempo das pessoas, traz convivência, uma cultura bem pensada, bem feita, e o incentivo ao turismo que está dentro dessa área de cultura, ela gera emprego, né? Gera sustentabilidade. Então veja que é uma outra área interessante, que é trabalhar também com um turismo focado num ambiental, numa questão ambiental responsável, né?
E a questão da segurança, que jamais vai deixar de ser uma bandeira nossa, né? Então, na questão da valorização dos profissionais de segurança pública, dos agentes penitenciários que fazem parte desse sistema, também não direto da segurança pública, mas estão inseridos dentro desse sistema que reeduca, né? Então, trabalhar a questão também da valorização do papel do município dentro desse cenário, quanto que o município pode colaborar em ações de prevenção primária, principalmente em ações sociais, que vão se somar à construção da prevenção da violência. Então a gente vê que tem muito a fazer. Mas o que eu percebo? Tem muita gente com bons projetos, muita gente com boa vontade e está faltando às vezes organizar e a gente definir focos prioritários. Então, talvez um dos grandes papéis da liderança seja definir assim, quais são as prioridades para que a gente possa remar e canalizar energia para as mesmas situações e poder trazer resultados. Eu acho que a gente tem que buscar sempre trabalhar com resultados. Então a senhora pretende nesse período, vingando a pré-candidatura da senhora, porque ela não é candidata ainda, antes disso tem a pré-candidatura, porque a candidatura acontece, ela será candidata só depois que o partido fizer a convenção, né, e divulgar o nome da senhora como candidata. A senhora pretende, como é que a senhora pretende fazer a campanha eleitoral? Eu acho que as pessoas me conhecem, né? Muita gente me conhece, sabe quem eu sou, sabe do trabalho que foi feito e daquilo que eu penso. Então, talvez o desafio seja conseguir chegar às pessoas que ainda não me conhecem, né? E conseguir mostrar quem eu sou e quais são as propostas, né? Então, eu acho que um grande desafio de qualquer instituição, de qualquer pessoa, de qualquer órgão, é o quê? É a comunicação. Comunicar é extremamente importante. Tanto da comunicação horizontal quanto a comunicação vertical, né? Que é o quê? A comunicação do público interno, né? É a gente comunicar com as próprias pessoas, da própria instituição, e a comunicação horizontal. A gente percebe que nesse aspecto, as redes sociais, elas contribuem muito, né? Sim. Nós temos o problema do fake news? Sim. E é uma das coisas que tem que ficar atento? Sim. Mas nós temos hoje, com a questão das redes sociais, uma democratização da informação. Qualquer pessoa tem acesso a tudo, basta pesquisar e buscar órgãos de credibilidade, canais que tenham credibilidade, né? Para não cair numa fake news. Então, eu acho que isso é um processo que ajuda, porque para quem não tem dinheiro, digamos assim, nem nada, essa democratização da informação é um fator muito positivo. Coronel, a senhora vai se candidatar no momento em que a política está muito desgastada. Como é que a senhora lida com isso? O que a senhora pensa para os próximos anos? Não só a nível São Paulo, mas a nível Brasil também. Então, eu confesso que é uma das coisas que nos angustia. Mas um erro que a gente comete muitas vezes é a generalização. Então, eu sofri muito isso na pele como policial militar. As pessoas tendem a generalizar condutas, né? Então, é assim, porque todo policial militar é violento, todo não sei o que é corrupto, né? E assim, fica essa generalização. Só que isso é uma injustiça. A gente tem que procurar sempre olhar pessoas. Entender que as instituições, elas têm uma finalidade, elas têm uma importância muito grande, mas, lógico, quem faz as instituições são pessoas. E que no meio sempre há aquela pessoa muito boa, e nós temos sempre uma maioria de bem, e tem aquele que realmente comete, desvia. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter com a generalização dessa visão da política. Preocupa, sim, né? E eu acho que o momento agora é de realmente muita transparência, muito diálogo, né? E principalmente a gente está focando no interesse público. O que a maioria deseja? A gente está lá para representar, né? Vai estar lá para representar. Mas o que me convenceu também, uma coisa que me foi falada, é que a força dos maus está na omissão das pessoas boas. Quando as pessoas ruins crescem, quando as pessoas boas se omitem, né, se encolhem. E que falaram que se a gente não colocar pessoas com boa vontade, pessoas que queiram fazer diferença, para estar lá à disposição, esse espaço vai ser ocupado por outras pessoas, e nem sempre podem ser as melhores, né? Então,
são coisas que nós temos que pensar. Eu acho muito legal pessoas boas terem coragem de se colocar, porque queira ou não, a gente põe a cara a tapa, né? Sim. Se expõe pra caramba, tá sujeito a uma série de coisas, tá sujeito a coisas que a gente nem imagina. Mas eu acho que é um momento que, se a gente quiser contribuir, tem que ter coragem, né? Coragem principalmente de olhar no olho das pessoas e falar o que a gente pensa, definir posições, né? A gente nem sempre vai estar certo, mas nós temos que ter uma opinião a respeito das coisas. A senhora vai defender, a senhora vai ser uma lutadora contra a impunidade dos políticos que cometem crimes e são responsabilizados por muitas vezes são soltos pela justiça? Então, a impunidade não só dos políticos, mas de toda e qualquer pessoa. A lei, ela existe para ser cumprida. A lei, ela emana do povo. A gente não pode perder isso, né? A lei, ela emana do povo. Quem faz as leis são seus representantes eleitos. A lei, ela tem que ser obedecida. Não pode a gente ouvir falar que tem lei que pega e lei que não pega. Lei é lei. Mas né? Eu pergunto isso, Coronel, porque a gente vê políticos sendo presos e 2, 3 dias ou meses depois são soltos. Então, Caio, é aí que a gente fala da insegurança jurídica. Se a gente fizer uma analogia na aplicação da lei, pegando vários casos, né, que nós temos aí no nosso país, uns estão presos e outros estão sendo soltos. Sim. Por analogia, ou todos deveriam ficar presos ou todos devem ser soltos, né? Então, é um momento em que agora o brasileiro ele tem que pensar o que ele quer. Quer uma lei fake, uma lei que não pegue, né? Ou quer realmente que a lei que ele ajudou a elaborar por meio dos seus representantes funcione, seja respeitada e que o infrator da lei responda pelo que fez. Eu acho que agora é momento de responsabilidade. Nós temos que... A pessoa que erra tem que assumir o erro que fez, entendeu? É só isso. A gente não tem que querer crucificar, mandar matar, não é nada disso. Mas a pessoa precisa responder no rigor da lei por aquela coisa que cometeu, aquela coisa que fez. Bom, a gente vai chegando ao final de mais um Papo de Casa, então esse papo é muito importante para alertar você que nós estamos no ano eleitoral. Então muitas pessoas falam assim, eu não vou votar porque não tem candidato, todos os candidatos estão envolvidos. Pesquise bem cada candidato, o que ele fez, quais são as propostas deles, porque eu acho, né, Coronel, que o futuro do país está na mão do eleitor. Com certeza, agora é um momento importantíssimo. Eu sou eleitora também, então assim, não basta eu reclamar, né? Depois falar, poxa vida, olha o que estão fazendo. Eu ajudei a colocar quem está lá, nós elegemos as pessoas. Então, eu acho que isso que você falou é isso mesmo. Olhar o currículo, olhar quem é a pessoa, olhar as propostas, né? E a gente procurar, porque tem sim pessoas boas, tem pessoas que estão se apresentando e que merecem uma chance. Então, o momento é agora. Coronel, muito obrigado. Obrigada, por esse Caio. papo. Muito obrigado aqui pelo papo. Valeu. Gente, hoje no Papo de Casa conversamos com a Coronel Eliane Nicolux Caquete, ela que comandou por 4 anos e meio, há 30 anos na Polícia Militar. Ela comandou 4 anos e meio aqui no policiamento da região. E no próximo programa a gente volta com outro entrevistado especial. Coronel, fica à vontade para falar com os nossos telespectadores e agradecer mais uma vez. Bom, eu queria sempre agradecer pela oportunidade de estar podendo falar. Eu peço que as pessoas procurem conhecer um pouco mais o assunto pelo qual vão opinar antes de opinar, né? Eu volto a falar, eu senti muito na pele muitas vezes a crítica, né, de pessoas em relação à polícia militar, por exemplo, né? E aí a gente percebe que as pessoas que criticam acirradamente a nossa instituição muitas vezes não a conhecem, nunca tiveram contato, e que quando passam a conhecer descobrem as nossas forças, fraquezas, mas descobrem que por trás desta farda tem um ser humano que não veio de Marte, né? Mas que está lá para servir e proteger, que também erra, mas que está fazendo o melhor que pode com os recursos que tem. Então, eu acho que o momento agora é da gente procurar se informar e buscar canais de confiança, de credibilidade para isso. Gente, muito obrigado, até a próxima. Tchau!